Olá, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para o nosso último encontro de Direito Internacional Público. Nós estamos no último módulo da matéria, que se refere ao uso da força no direito internacional, o uso legítimo da força. No encontro passado, nós estudamos quais as medidas que um Estado pode adotar sozinho contra outros Estados. No caso vimos contramedidas, retorção, represália, a diferença de retorção para represália, um ato lícito, outro ilícito, o como a contramedida pode ser adotada, a situação da legítima defesa. Vimos as condições da legítima defesa no direito internacional, agressão atual iminente, uso proporcional da força, dirigido contra o agressor e não contra terceiros. Vimos várias situações. E eu passei um vídeo para vocês sobre a política de dissuasão, que não é uma agressão, mas é um ato que não é bem visto. Vimos também casos que não são legítima defesa, como, por exemplo, a legítima defesa de terceiros, a legítima defesa preventiva. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre o uso da força pela comunidade internacional, nos casos de segurança coletiva. A segurança coletiva é prevista na Carta da ONU, no capítulo 7º. Ela é a ação conjunta da comunidade internacional contra um Estado, considerado pela maioria dos Estados por violar a paz internacional. Então, é quando um Estado é considerado como violador da paz internacional. Ele pode ter atacado outro Estado, estar na iminência de atacar outro Estado, mas a situação mais comum é de um conflito interno nesse Estado que ocasiona a morte de milhares de pessoas e que pode ter efeitos sobre outros países, por isso que se considera que há uma ameaça à paz internacional. Quando há uma situação desse tipo, existem várias medidas que a Carta da ONU prevê antes da guerra. Negociações diplomáticas, conciliação, mediação, todas aquelas formas pacíficas de solução de conflitos que vimos há algumas aulas. Uma vez decidido tomar medidas mais enérgicas, a ONU também estabelece uma progressão das sanções que podem ser adotadas contra um Estado. Vai depender do nível do conflito. Existem 3 situações possíveis: a ameaça à paz internacional, a ruptura da paz internacional e a reconstrução da paz internacional. A ameaça à paz internacional é antes do conflito eclodir. A ONU é resistente e conservadora em reconhecer que um Estado está totalmente em conflito. Ela resiste a entrar em guerra e tenta sempre, mesmo em situações mais avançadas, apenas identificar que é uma ameaça à paz internacional, enviando tropas para fazer a vigília ostensiva, como uma polícia militar no Brasil, nas regiões de grande violência, para desarmar os grupos em guerra e tentar trazer a paz, levar o Estado para essas regiões, criar atividades, etc. A ruptura da paz internacional, menos comum, mas que já ocorreu muitas vezes, é quando o Estado já está à beira do colapso.
a guerra deflagrada e a comunidade internacional tem que entrar com armas e com direito de resposta para restaurar a paz. E a reconstrução é após o conflito. As ruas, os prédios, as usinas foram destruídas e deveria haver um investimento da comunidade internacional para reconstruir o Estado. No entanto, mesmo na maioria dos estados não se investiu o suficiente. São pouquíssimos exemplos de ação da comunidade internacional que tiveram sucesso, como Alemanha e Japão na Segunda Guerra, mas depois dos anos 90 nenhum. E mesmo naqueles países que receberam uma quantidade importante de recursos, como o Iraque, não houve o desenvolvimento do país. A crítica que se faz é que o modelo exportado não encaixa na cultura daquele país. Vamos aprofundar um pouco nas modalidades. Manutenção da paz. Na manutenção da paz, as medidas não são obrigatórias, o Estado aceita a ação da comunidade internacional. Não se usa equipamentos militares, ou, por exemplo, não se usa ativamente, eles podem se defender. Antes até dos equipamentos militares, a Carta da ONU prevê uma série de outras medidas possíveis. O embargo econômico, ninguém pode comprar ou vender para aquele país. A Venezuela, por exemplo, está em embargo econômico. Cuba, durante muitos anos, sofreu um embargo dos Estados Unidos. A ruptura de relações diplomáticas. A destruição das linhas de comunicação terrestres, aéreas, com destruição de aeroportos, de pontes, de ferrovias, de rodovias daquele estado. Ou a interferência na comunicação por satélite, por telefone, celular, etc. A sanção monetária de pessoas que apoiam aquele Estado, com confisco de bens. A prisão de pessoas que apoiam aquele Estado de fora do Estado. Uma série de medidas, como o congelamento de bens nacionais daquele Estado no exterior, que tentam sufocar o grupo dominante naquele Estado em conflito para que se restaure a paz. Além disso, a ação militar no Estado. Opa, voltou aqui, eu não vi. Em média, cerca de 20 a 30 mil homens são mobilizados para uma operação de manutenção de paz. Pode ser menos, pode ser mais. Na Iugoslávia, 23 mil. Na Somália, 30 mil. A Somália foi um estado que se colapsou. A reconstrução da paz. A reconstrução da paz tem como objetivo promover a cooperação com as autoridades locais. Como eu falei, tem a sua efetividade questionada. Um dos grandes negociadores da ONU foi um brasileiro, o Sérgio Vieira de Mello. Existem 2 filmes interessantes sobre ele. Um na Netflix, que até o ator Wagner Moura faz o papel do Sérgio Vieira de Mello, e outro, que é com imagens reais, com um documentário que se encontra no YouTube. Talvez seja aí uma boa opção para estudar como se faz esse trabalho de reconstrução da paz nos países após conflito. Esse que é um brasileiro que é um herói internacional, pouco conhecido no Brasil, e que foi um dos homens mais importantes nesse processo de reconstrução da paz da ONU. Além dessas ações de segurança coletiva, uma outra forma do uso da força ou da ingerência internacional em um país é no caso da ingerência humanitária. A ingerência humanitária seria aquela ação de outros países, ou mesmo de ONGs,
para ajudar a salvar vidas em um país que sofreu algum desastre, uma guerra, uma calamidade, um terremoto, um maremoto. Haveria um direito, mesmo contra a vontade soberana daquele Estado, de quem estiver indo para lá ajudar, entrar no Estado e prestar ajuda. Antigamente, numa visão mais conservadora da soberania, isso não era admitido. Mas hoje em dia, passados 30 anos de evolução desses conceitos, é difícil um Estado não aceitar ou justificar a não aceitação da ajuda externa em casos de calamidades e desastres naturais. O próprio conceito evoluiu muito desde o seu início. Quando começou, a ideia era de enclaves de assistência humanitária. Ou seja, os estrangeiros, ou os ONGs ou os estados podiam entrar naquele país, mesmo sem visto, mas apenas para a cidade onde houve o problema. Imagina que essa televisão, esse monitor, é um país, é o território de um país. Se aqui fosse, no C, fosse uma cidade em que teve um terremoto, aqui no A outro, aqui nesse E é outro, era necessário vir de avião, pousar aqui e pousar aqui. Não era possível circular pelo país. O enclave, como o próprio nome diz, é uma região fechada e os estrangeiros poderiam circular livremente apenas onde houve o problema. Quando estamos falando de guerras, de assistência humanitária, campos de refugiados, o volume de alimentos e equipamentos, remédios, tendas que precisa ser transportado é muito grande. Então você levar tudo isso de avião encarece. Sobretudo que muitos desses lugares nem pista de pouso tem. Então, se desenvolveu a ideia de corredores de assistência humanitária. Um corredor iria da fronteira até os pontos de conflito. E naquele percurso seria possível circular livremente. Até o conceito mais avançado e mais agressivo, que é de estados colapsados. Se considera que o estado todo é de livre circulação internacional para quem quer que for ajudar a reconstruir aquele estado. Esse conceito é um conceito que as ONGs atuam de maneiras distintas. Algumas ONGs são neutras, não interferem na guerra, se houver uma guerra lá. Exemplo da Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras, outras tomam partido de um lado da guerra, como os Médicos do Mundo, por exemplo. Então, tem até um caso interessante da Iugoslávia, onde um médico dos Médicos Sem Fronteiras testemunhou um assassinato em massa de crianças numa escola, onde ele estava atendendo. O coronel, salvo engano, foi o Tadic, colocou as pessoas na parede, professores e alunos, e fuzilou todo mundo. Na hora do julgamento, o médico se negou a testemunhar porque invocou a neutralidade da ONG. E argumentou que se testemunhasse, no futuro, os demais profissionais de ONGs neutras seriam também executados, caso presenciassem cenas similares, porque o agressor saberia que ele era uma possível testemunha. O argumento foi aceito, ele foi dispensado do testemunho. Eu coloquei para vocês, inclusive, na aula passada, um vídeo sobre o estupro como crime de guerra, né? Quem teve a oportunidade de ver, é um vídeo de 1 hora, I Came to Testify. Possível botar a legenda em português. Quem não viu, achou interessante ver, que é sobre a guerra da Iugoslávia.
Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Até chegar numa ideia de Estado criminoso, por exemplo, um Estado que é acusado de genocídio, e a gerência nesses Estados criminosos. A ingerência humanitária, que pode ser feita por ONGs ou por Estados, e hoje se concentra mais em Estados, tem muitos limites, no tempo, no espaço, no objeto, no exercício e na ética. No tempo, apenas pelo tempo de resolver o problema, conforme autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU. No espaço, apenas no local onde os problemas ocorreram, também delimitados pela resolução do Conselho de Segurança. No objeto, em relação ao que se estará desenvolvendo naquele local. Se o objetivo é a manutenção da paz, não pode ter uma proatividade dos militares envolvidos no conflito de promover ações de guerra dentro daquele Estado. No exercício, no que se faz, na ética, também no como se faz, enfim, vários limites. Quem quiser se aprofundar nesses pontos, sugiro que consulte meu livro. Eu preparei aqui um vídeo para vocês, eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, que é sobre a ação justamente de ingerência humanitária no Haiti. Vamos ver? Meu nome é Michele Chileto Fidal, meu nome de guerra é Sargento Chileto, eu sou o 3º Sargento de Saúde do Exército Brasileiro, eu sou casada, tenho 26 anos. Teve um militar que, por trabalhar muito tempo numa posição, sofreu uma lesão no menisco, que é o curativo, que é o tratamento, a medicação, para que ele tivesse uma excelente recuperação. Além do apoio de saúde que o grupo de saúde presta, a gente também sai como segurança em algumas missões externas que a engenharia presta. No segmento feminino, nós somos 6 mulheres na companhia e 244 homens. O fato de nós sermos poucas mulheres dentro de uma companhia com bastante homem, eu me sinto muito respeitada e honrada também de estar aqui, porque muitas querem e não conseguem estar aqui, porque é uma seleção muito rigorosa. Praticamente algumas também já se tornaram ídolos, né, deles, né, que eles se espelham. Eles falam que a gente dá força para eles terem continuidade no serviço deles. Um programa para doação de sopa, alimentação, para os órfãos do orfanato Rosamini de Dieg. São aproximadamente 97 crianças que tem naquele orfanato. E a primeira impressão que eu tive quando eu pisei naquele local foi solidariedade e vontade de doação. Não trazendo só alimento, não trazendo só comida, mas também trazendo amor, carinho, porque quando a gente chega aqui, o mais prazeroso é você ver essas crianças subindo no seu colo, pedindo um pouco de atenção, pedindo um pouco de carinho. E você nota que não é só fome que elas passam, é uma necessidade de sentimento. E hoje eu posso falar que eu me sinto com um dever cumprido. E vou sair daqui melhor do que cheguei, com certeza, como pessoa, como profissional. E eu tenho certeza que eu vou deixar alguma gotinha, principalmente naquele orfanato. É bonita e é bonita. Ai, meu Deus! O relacionamento da tropa brasileira com o povo haitiano eu acho deslumbrante, é muito bom, porque eles recebem a gente de uma maneira muito harmoniosa,
afetiva, e eles adoram quando a gente coloca um pagode, uma música. Isso é perceptível quando a gente sai à rua, quando a gente está em contato com eles, que eles gostam muito da gente, da nossa presença aqui. Muito bem. Gostaram? Por fim, o último ponto da matéria, o direito da guerra. O direito da guerra, que é o direito aplicável em situações de guerra, é chamado de direito humanitário. Muita gente confunde o direito humanitário com os direitos humanos. Os direitos humanos é a proteção das pessoas, independente de guerras. Direito à vida, igualdade, liberdade, entre outros. O direito humanitário é o direito durante a guerra. Ele se desenvolveu, sobretudo depois das duas últimas guerras, em função da barbaridade praticada na guerra. No direito humanitário, temos dois conceitos que são importantíssimos para entender todo o direito humanitário. É o conceito de combatente e o conceito de não combatente. Combatente é o soldado, que anda fardado de forma ostensiva. A gente olha para ele e sabe que ele é um militar, armado ou não armado, mas ele mostra que ele é militar e que ele está na guerra lutando por seu país. O não combatente é o civil. O civil que está apaisando e que não está envolvido na guerra. Por fim, tem um terceiro conceito, residual, mas que precisa ser citado, que é de espiões, sabotadores e franco-atiradores, que tentam enganar o inimigo, fingindo-se de não combatentes, mas são combatentes. Espiões, todo mundo sabe o que é, né? Basta ver o James Bond, o Missão Impossível. Sabotadores são aqueles que colocam explosivos, destroem a linha do trem, destroem armamento e tal, depois escondem suas armas. E os franco-atiradores, aqueles atiradores de elite, snipers, que atiram de longe e depois escondem suas armas e se misturam no meio da multidão. Os combatentes e os não combatentes têm uma série de direitos previstos em convenções que são consideradas ius cogens, obrigatórias, que são as convenções de Genebra sobre direito humanitário. Os não combatentes. Não se admite ataques cujo objetivo seja destruir a população civil. Cada vez mais temos mísseis com precisão, armamento de precisão, e você não pode fazer um ataque que é dirigido à população civil. Caso contrário, será um crime de guerra. É um crime de guerra. Apenas podem ter, então, ataques militares. Se forem meio aglomerados civis, é preciso que se atinja o alvo militar. A população civil, do outro lado, também não pode ser usada como escudo. Os militares se esconderem numa escola e deixarem as crianças lá, ou no hospital. Se eles forem para um lugar desse, eles têm que tirar a população civil do edifício. Melhor não ir, né? Os bens essenciais da população civil não podem ser atacados. Não pode destruir uma usina hidrelétrica, não pode o suprimento de água da população, senão isso seria um crime de guerra, passível de julgamento posterior pela comunidade internacional. Por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional. Danos severos e duradouros, como patrimônio ambiental, cultural, não podem ser provocados. E por último, um aviso antes dos bombardeios. A gente vê muito isso em filmes, né? Que começa a tocar uma sirene e todo mundo corre. 15 minutos antes, você avisa, mas nesse caso, se o sujeito for avisar que vai bombardear, a população civil vai se proteger? Vai.
A ideia é essa mesmo. E os militares? Eles vão entrar em combate, né? E não daria tempo deles conseguirem se esconder, ou os danos podem ser até menores, mas pelo menos protege a população civil. E os combatentes, que eu acabei não botando aqui, né? Os combatentes. Os combatentes, os soldados, eles podem ser mortos, mas apenas enquanto estiverem em combate. Quando eles se entregarem, eles têm que receber uma alimentação similar ao que se dá para o seu próprio exército, não podem ser escravizados, não podem ter campo de concentração igual houve em vários momentos da história, exemplo da Segunda Guerra. Se alguém for forçado, um médico, um engenheiro, for forçado a trabalhar para o exército inimigo, ele tem que receber um salário equivalente ao que se paga para a mesma função no exército inimigo. Enfim, e a única coisa que ele pode ser obrigado a falar é seu nome e sua unidade. Quem aprisiona um soldado inimigo deve informar ao exército do qual ele pertence que ele foi preso e quais são suas condições de saúde, para que o exército inimigo possa informar a família do soldado e possa também saber que ele está lá preso. Já os espiões, sabotadores e franco-atiradores não têm muitos direitos. Eles não é obrigado a informar que eles foram presos, e por isso que por vezes se escuta aquela expressão, não, se você for preso, vamos negar que você estava trabalhando, enfim. Porque eles não são protegidos como os combatentes e os não combatentes. Existem também, por fim, algumas armas que são proibidas no direito da guerra. Porque essas armas causam grandes problemas para a população civil. Armas biológicas, armas químicas, a gente tem o famoso gás sarin, que foi usado em vários momentos da história. Minas antipessoais, que a maioria dos países do mundo já rejeita. Existem até minas plásticas, né, que eram vendidas a $40 nos anos 70, e ainda existem milhões aí pelo mundo. Vários países importantes, como os Estados Unidos, não ratificaram a Convenção Internacional contra Minas Pessoais, que são exportadores, um absurdo. Tem armas, por exemplo, que a intenção é cegar permanentemente as tropas adversárias com bombas de luz irreversíveis, não aquela que dá a cegueira temporária, mas a cegueira permanente. E, como eu falei agora há pouco, o estupro como crime de guerra, que foi usado na Iugoslávia. Eles pegavam todas as mulheres de 14 a 60 anos, colocavam num salão de festas durante meses, mulheres muçulmanas, e ficavam estuprando essas mulheres para quebrar a confiança do grupo adversário. Então isso foi usado como arma de guerra, então não seria um crime comum, seria um crime de guerra. Esse vídeo que eu mostrei para vocês na aula passada mostra cenas assim, bastante horríveis desse período. É o processo, né? Quem testifica justamente as pessoas foram testemunhar no Tribunal Penal Internacional para ex-Iugoslávia. Bem, aqui temos o fim da apresentação. Após 350 slides, o número é esse mesmo. Eu agradeço a todos por esse semestre. No próximo encontro vai ter só exercícios que vão ser passados. Leiam um livro, a gente já venceu as 500 páginas do livro. E agradeço a todos mais uma vez. É uma pena a gente poder se encontrar por vídeo, né? Seria melhor presencialmente. Mas muito obrigado aí pelo semestre.